para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou a Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Nesta edição do nosso podcast, em alusão ao Dia da Cruz Vermelha, comemorado no dia 26 de outubro, nós recebemos Mariana Spicati, coordenadora de comunicação da Cruz Vermelha, para falar sobre as ações e atividades realizadas pela organização no Estado. A organização foca em duas frentes principais na Operação Acolhida, e a coordenação de primeiros socorros e a coordenação de reunificação de laços familiares. Seja muito bem-vinda, Mariana, ao Entrevistas DPE. Muito obrigada pelo convite, é uma gratidão estar por aqui. Prazer é todo nosso em recebê-la. Vamos aqui conversar, passar informação para o pessoal que está aí nos ouvindo. Para começar, você poderia nos falar quais são aí as principais atividades que a Cruz Vermelha Brasileira realiza em Roraima atualmente? Ok. Bom, atualmente nós somos uma coordenação, né? Então, nós atuamos em conjunto com o órgão central em Brasília. E aqui a gente começou a atuar mais ou menos em 2018, 2019, né, com a crise migratória. Então, nós atuamos com algumas frentes, né, dentro da Cruz Vermelha Brasileira daqui de Boa Vista, Roraima. Uma delas é os primeiros socorros, que também que os primeiros socorros e a reunificação de laços familiares, que a gente chama de RLF, eles atuam em conjunto no mesmo posto, né? Hoje a gente está situado lá no Petrig, né? Junto da Operação Acolhida, com o Exército e com mais organizações. E a gente faz o atendimento das pessoas que eventualmente acabam passando mal, né? Então, a gente vai testando a pressão, vai dando ali o auxílio necessário de primeiros socorros e também faz esse trabalho, que é um trabalho maravilhoso, assim, tem todo o meu coração, que é a reunificação de laços familiares, né? Que consiste em trazer para o beneficiário ali que chega, né, da migração, garantir para ele que ele consiga ter acesso à família dele. Ou seja, a gente disponibiliza ali o telefone junto dos nossos voluntários para que ele faça uma ligação ou que ele consiga falar por mensagem com esses familiares, para ele mostrar que chegou bem ou para passar alguma informação, né, que ele está vivo ou receber alguma informação de documento que ele deixou. Então, a gente faz essa atuação dessa forma aqui. E junto, né, do RLF, a gente também tem o projeto Wi-Fi. O projeto Wi-Fi, ele consiste em tablets que a gente também disponibiliza dentro desse espaço do Petrig, para que eles consigam falar também com as suas famílias por um período maior de tempo, que é o da ligação, ou então ter acesso ali à internet e às vezes acessar ali também alguma documentação, algum serviço, algum tipo de pesquisa. Muito bem, porque quando eles chegam aqui, né, ninguém sabe se chegou bem, tá chegando, tá tudo novo, não sabe, a família que tá lá fica assim preocupada se a pessoa chegou bem, porque sempre sai um da família para buscar o socorro, né? Sim. Ainda mais nessa situação em que eles vivem aí de estar migrando, de estar indo para o desconhecido, embora já tenham muitos aqui, já devem ter passado informação. Mas esse é um trabalho muito importante, né? De ter já essa ajuda de primeira ali, com uma ligação, com tudo. Olha, muito bonito. Sim. Isso. Eu acho que é uma das formas que atenua ali o sofrimento, né? Porque quando a gente fala de migração, e principalmente de migração forçada, né? Seja por cunho político, seja por guerra, seja por conflito, a gente está falando de um sofrimento de deixar o seu país, o seu local, né? Em busca de condições de vida melhor ou até mesmo de refúgio, né? Fugindo ali de alguma situação extrema de violência ou perseguição. E muitos migrantes, muito desses beneficiários acabam perdendo tudo na viagem, né? Vindo para o Brasil. E uma das formas eu acho que de devolver ali a dignidade para a pessoa que perde tudo, né, inclusive seu senso, né, a sua subjetividade, de fato dando a oportunidade para que ele se conecte ali com a família. Porque por mais que tenham pares, né, semelhantes, que já vieram, que já talvez abriram caminho e possuem informações, o contato com a família, ele é sempre um acolhimento, ele é sempre um carinho no coração, tanto daquele que parte para buscar soluções melhores, tanto para aquele que fica, né? Então, reconfortante. Reconfortante e assegura aquela pessoa de que ela tem ali um vínculo, né?
E qual é aí a importância do trabalho da Cruz Vermelha, né, junto à Operação Acolhida, para o apoio aí dos refugiados venezuelanos? Então, nessas duas frentes em especial, né? Então, quando eles chegam, eles podem ter ali esse primeiro socorros, caso eles necessitem, né? Como primeiro socorros não é um atendimento médico, não é um atendimento especializado, é realmente primeiro socorros, caso aconteça ali alguma coisa. E no RLF, nessa questão ali da gente conseguir fazer com que eles entrem em contato com familiares, seja em território internacional, ou seja em território nacional, assim como também dar a disponibilidade ali deles acessarem a internet por um curto período de tempo, para que eles possam acessar e ter informações e buscar outras informações também. Além, né, desse processo da Operação Acolhida, é importante lembrar que a gente atua também nas comunidades locais, né, de Boa Vista também, dando treinamentos de primeiros socorros, ou levando mantimentos, ou então fazendo ações de apoio psicossocial, onde a gente faz interações com crianças, ou leva palestra para mulheres. Então, a gente atua para além da Operação Acolhida. Aqui a gente atua também nas comunidades. Mariana, o programa de restabelecimento de laços familiares, né, esse que você acabou de falar, que é esse acolhimento, essa atenção que eles têm aí logo de início para estar ligando para a família, estar tendo esse contato, já tem aí essa ajuda. Desde quando esse trabalho é realizado? Foi a nossa frente de trabalho principal aqui em Boa Vista. Então, começou em 2018, 2019, né? Fixando o trabalho mesmo em 2019. E aí a gente tem atuação aqui no Petrig e a gente também tem atuação em Pacaraima. E além das chamadas telefônicas aí, que outros recursos são oferecidos aí pela RLF, né? Para que os migrantes mantenham aí o contato com as suas famílias. Tá. A gente tem essa questão, né, do tempo do telefone, que é a ligação, né? Aí o nosso corpo do RLF, né, tem uma coordenação específica, que a coordenadora é a Nina, e a gente tem os voluntários que trabalham ali pra gente, né? Que seria esses voluntários que oferecem ali o celular, né, discam muitas vezes, e aí a pessoa tem mais ou menos uns 7 a 10 minutos para falar ali com o seu familiar. E aí ele fala por ligação, né, e aí pode ser a ligação falada mesmo, pode ser a ligação via WhatsApp, ou até mesmo por mensagem, dentro daquele período de tempo, né, e aí após isso a gente recolhe ali o telefone e a pessoa segue. Tem também outro serviço oferecido, que é esse, né, do tablet, que aí a pessoa fica ali por um período maior, se eu não me engano, são 20 minutinhos ali, ou a 30, onde a pessoa fica ali podendo navegar, pode ser no Instagram, no Facebook, pode ser no Google, procurando alguma coisa. Muito legal, né? E você já presenciou uma dessas ligações, assim, foi emocionante, alguns emocionados porque chegaram bem, apesar de ser um novo, né? Apesar de toda a dificuldade. Você já chegou a presenciar, assim, algumas conversas emocionantes? Já. Na verdade, quando eu comecei na Cruz Vermelha da coordenação local, eu comecei como voluntária do RLF, dos primeiros socorros, e do APS, né? E eu comecei no voluntariado dentro do antigo PRA, que o PRA hoje em dia não funciona mais durante o dia, só funciona como pernoite, então nós encerramos o nosso trabalho lá e ficamos só no Petrig atualmente. E presenciei, sim, não uma, mas muitas chamadas emocionantes, né? E é sempre muito emocionante, né? Além do trabalho com a Cruz Vermelha, eu trabalho, né, em outra organização onde eu trabalho também com migrantes e faço o atendimento psicossocial. Então, escutar esses relatos, escutar esse sofrimento, às vezes, do outro, ou a história do outro, né? Pelo olhar do outro, né, desse sujeito que está chegando, que está vulnerabilizado, que muitas vezes realmente perdeu tudo, que vem em condições desumanas,
né, procurar ali um alívio para o seu sofrimento básico, né, é realmente emocionante e transformador também, né, porque quando a gente está diante do sofrimento do outro, a gente também se torna mais humano se a gente está ali com a nossa alma aberta. Com certeza, dá uma sensação assim de alívio, né, quando você ajuda alguém, mesmo por parte de alguma instituição, que você está vendo ali que você pôde, de certo modo, suprir alguma necessidade daquelas pessoas que estão tão sofridas, tão vulneráveis, né? Nossa. Eu falo que como agente humanitária e também, né, psicanalista, existem dois sentimentos, né? Que é o da gratificação e do alívio e também a da constante... não é bem enxugar gelo, né? É a sensação de não estar podendo fazer mais, né? A sensação de insuficiência perante a dor do outro, né? Porque a dor do outro, às vezes, não dá ali... por mais que a gente dê o telefone, ou às vezes por mais que a gente faça uma escuta, por mais que a gente esteja ali para solucionar ou dê um alimento... é pouco ainda, né? Então fica essa dualidade de alívio, mas ao mesmo tempo poderia ser mais. Como eu costumo dizer sempre, bem a princípio mesmo, quando tudo começou, a gente como morador aqui de Boa Vista, quando tudo começou, sempre batia alguém na tua porta pedindo ajuda. Você queria poder ajudar todos, mas aí às vezes nem você estava com aquela condição toda de estar ajudando todo mundo. Mas, enfim, o que eu falo sempre, uma palavra amiga, um tratar bem, isso já ajuda muito. Nossa, eu nunca esqueci de uma coisa que um rapaz venezuelano, né, chegou para mim, eu não sei em que, eu não me recordo, me falha a memória, a gente estava numa situação e ele chegou para mim, aí a gente começou a falar, né, eu sou muito falante, aonde eu chego eu falo com todo mundo. Somos duas, então. Me dou bem com todo mundo, graças a Deus. E aí ele chegou para mim, você não é daqui de Roraima. Eu falei, por quê? Você é tão gentil. Eu disse, nossa, alguém destratou ele. E é isso, eu nunca esqueci disso, né? Porque assim, o que custa você ser gentil, dar um bom dia, dar uma boa tarde, tratar a pessoa bem, né? Sim. Isso faz uma diferença muito grande também. A nossa base humana é o pertencimento, né? E eu falo que às vezes você olhar no olho da pessoa, você dá um bom dia, você dá um sorriso, você devolve a dignidade da pessoa, né? Principalmente quando a gente fala de migração, né? Não só aqui no estado, migração por todas as partes, assim, principalmente de grupos vulneráveis, a gente tem ainda muitas questões de misoginia, né? A gente tem muitas questões de preconceito, Sim. Onde a gente vê essas pessoas na margem da sociedade, né? Onde a gente vê não, onde muitas vezes a gente coloca essas pessoas, né? E às vezes tudo que nós precisamos, mesmo nós, né? Que temos uma condição, que temos aí as nossas questões mais bem resolvidas, às vezes tudo que a gente precisa é de um olhar, às vezes tudo que a gente precisa é de um sorriso, às vezes a gente precisa de um abraço, e por que não proporcionar isso para todo mundo? Ser ouvida, né? Exatamente. Né? Isso dá um alívio quando alguém para nos ouvir e troca uma ideia, dá uma palavra amiga, uma palavra de força, leva Deus para aquela pessoa, fala de Deus para ela, e isso é muito bom, isso é muito gratificante. Se você não pode ajudar financeiramente, não pode ajudar de uma outra forma, mas uma palavra amiga. Nossa, às vezes era o mínimo que aquela pessoa precisava, né, ouvir. Uma palavra amiga, um acolhimento, né, um olhar sem diferença, sem preconceito. E é isso. E quais são aí as outras necessidades dos migrantes, né, que a Cruz Vermelha ajuda a suprir? Tá. Dentro da migração, a gente atua realmente dentro do PETRIG, dentro da operação, né? Então, são essas as necessidades que a gente acaba suprindo de frente. E aí, posteriormente, com as nossas ações dentro das comunidades, a gente acaba que vai para comunidades onde muitos migrantes ficam, né? E se instalam. Então, a gente leva ali ações mesmo, né? Então, às vezes, a gente vai dar lá o treinamento de primeiros socorros, que é muito interessante que as pessoas tenham, todos nós deveríamos ter, né? Com certeza. E a gente também faz o apoio
apoio psicossocial, então a gente leva desde o Dia das Crianças, às vezes no Dia da Mulher, a gente vai levando interações, conteúdo, dinâmicas, algum suporte para que a gente possa estar interagindo com essas comunidades. E aí, além da gente levar as ações em específico ou os treinamentos, a gente acaba reunindo também cestas básicas, alimento, brindes, lanches, né, para que a gente tente suprir aí um pouquinho também as necessidades materiais. Muito bem. Existe aí algum tipo de atendimento psicossocial, né, para os refugiados ou migrantes aí ofertado pela Cruz Vermelha? Dentro da Cruz Vermelha ainda não. Certo. E como é que as pessoas podem se tornar voluntárias da Cruz Vermelha aqui em Roraima? Ótimo, perfeito. Bom, nós somos feitos a maioria de voluntários, né? Temos, né, nossos coordenadores contratados, temos os nossos coordenadores voluntários e o nosso corpo maior é feito de voluntário, não só aqui em Boa Vista, mas como em outras Cruzes Vermelhas no Brasil inteiro, né? Então, é uma iniciativa realmente de voluntariado. Para você se tornar um voluntário da Cruz Vermelha, você precisa passar por treinamentos e por cursos, né? Então, geralmente, a gente algumas vezes no ano abre vagas para que as pessoas possam se voluntariar, né? E passem por esse primeiro curso, né? Que é o nosso curso aí, que é necessário e fundamental. E depois ela pode escolher a área qual ela quer atuar. Então, se ela quer atuar dentro da reunificação de laços familiares, e depois ela vai fazer um treinamento específico, de apoio psicossocial ela também vai fazer um treinamento específico, de primeiros socorros também vai fazer um treinamento específico. Inclusive, a gente teve, né, agora a gente formou instrutores, né, que o nosso coordenador do órgão central de primeiros socorros veio formar instrutores voluntários também para que a gente consiga dar mais treinamentos. Então, a gente vai recrutando esses voluntários dessa forma. Inclusive, a gente vai abrir agora, então quem quiser acompanhar nosso Instagram para ficar ligadinho na abertura das vagas, o curso ele é gratuito, é só você querer realmente se tornar um voluntário, ter tempo, né, para se tornar e conhecer a história da Cruz Vermelha, né? Como é que tá lá no Instagram? Tá Cruz Vermelha Brasileira RR. Aqui de Roraima, né? Isso. Como é que a Cruz Vermelha ela forma e capacita aí os voluntários aqui em Roraima? Como é que vai acontecer? Tá, a gente separa um dia que acontece esse curso geral, né, que é o nosso curso. E dentro dele você vai aprender sobre a história da Cruz Vermelha, vai aprender os primeiros socorros básicos, né, e assim você se torna apto ali para estar voluntariando com a gente. Posteriormente você vai escolher ali a área que mais se identifica ou que você tem mais disponibilidade. Então, a gente vai abrir agora turma mais específico para a área de RLF, porque nós estamos precisando mesmo. Então, esses voluntários têm que ser maiores de 18 anos, tem que ter uma disponibilidade maior durante a semana, ali algumas horas do seu dia, e tem voluntários que às vezes só podem de final de semana, então esses acabam acompanhando a gente mais para as ações mesmo, né? E aí a gente vai vendo qual é o perfil que o próprio voluntário quer e também no qual ele se encaixa. Certo. E quantas áreas de atuação tem? Tá, dentro da Cruz Vermelha. Tá. A gente tem hoje a reunificação de laços familiares, primeiros socorros, a gente tem o apoio psicossocial e a gente tem a juventude. Aí nisso a pessoa que ele quiser, estiver pretendendo ajudar a entrar para a Cruz Vermelha, né? Ele vai lá no Instagram, fala que está interessado e tudo mais, e ele vai ver qual área dessas ele se identifica para poder estar sendo um colaborador também. Isso, mas primeiro ele tem que passar pela formação geral. Certo. Para entrar. Muito bom. Bom, vocês também oferecem cursos, né, de reanimação cardiopulmonar, que é o RCP, e também o desengasgo aqui em Roraima. Tudo isso é ofertado? Isso. A gente tem cursos, né? Então, a gente tem cursos e treinamentos, onde a gente oferece o curso de primeiros socorros básico e o curso de primeiros socorros mais intensivo.
né? Esses cursos, eles são oferecidos para instituições, são oferecidos para escolas, então a gente também atua aí incentivando a Lei Lucas dentro das escolas e orientando esses professores e dando o treinamento, né, de primeiros socorros básicos, que hoje, né, é lei, as escolas elas precisam ter. A gente também dá esse treinamento para turmas de faculdade, a gente dá dentro das universidades e dentro de qualquer estabelecimento ou local que queira possuir o treinamento, né, que ache ali que é interessante para os seus funcionários. Então, a gente tem esses treinamentos, tem o treinamento também de primeiros socorros psicológicos, dado pela Coordenação de Apoio Psicossocial, e a gente também atua com algumas palestras, né, então a gente dá palestras de saúde mental, a gente dá palestras de primeiros socorros e outras áreas também, né, para que a gente consiga funcionar também, né, nós somos uma organização que a gente faz geralmente esses treinamentos para arrecadar ou mantimentos ou coisas para a gente levar para as comunidades ou então a nível financeiro para que a gente consiga continuar aí caminhando. Lembrando, né, que a gente atua junto com o órgão central, então o trabalho dentro da acolhida do RLF e dos primeiros socorros ele é financiado, né, pela Cruz Vermelha Brasileira e também pela CICV, que é a Cruz Internacional, e as outras, né, coordenações, as outras ações, a gente atua aí dando esses treinamentos para fazer uma levantada ou de material, né? Ou então de recurso financeiro para que a gente possa continuar ajudando e crescendo. Muito bom. Mariana, é importante também frisar, né, que esses cursos que vocês dão, tipo o RCP, né, o desengasgo, eles são voltados não só para os profissionais da área da saúde, mas também para o público em geral. Para o público em geral, exatamente. São cursos que eu falo que todo mundo deveria ter, né? Com certeza. Que são cursos para a gente fazer atuações no nosso dia a dia, né? Às vezes seu filho tá engasgado e você saber fazer o procedimento correto, você aumenta ali a chance de vida. Você tá ali presenciando uma parada e você conseguir fazer, tanto é que os nossos voluntários todos têm que ter o primeiros socorros básicos ali, já está incluso no nosso curso, na primeira parte, né? Porque se acontece alguma coisa, a gente precisa saber dar esse suporte, fazer, como orientar, como se portar nesse momento, né? Então, sim, é para o público em geral. Inclusive, a gente teve uma ação na última semana, porque foi dia de RCP, né? E aí a gente resolveu, a coordenação, né, de primeiros socorros, fez a organização desse evento, que foi no Mirante, né? E nós oferecemos ali para as pessoas que passavam de forma gratuita como fazer o RCP e também o desengasgo, né? E os nossos voluntários também foram, ensinaram, então foi bem legal, assim. É como você fala mesmo, todo mundo deveria saber, e principalmente passar esses ensinamentos nas escolas. Por quê? Às vezes ocorre alguma situação dessa, a pessoa se apavora, e às vezes daqui que chegue o resgate, o SAMU, né, e demora, ou que tem alguém que está passando por ali que conheça desses procedimentos de primeiros socorros, é de suma importância que todo mundo saiba. Sim. Né? Muito importante mesmo. Principalmente no caso do engasgo, né, também. Sim, que é muito comum, né? E eu acho que eu gosto muito de lembrar, que a gente humanitário tem dessas, né? Mas eu gosto muito de lembrar que os desastres, as crises, os conflitos, eles vêm crescendo, né? Principalmente as questões de crise climática, né? Então, nós estamos vulneráveis a passar por situações realmente que as pessoas precisem de socorro, né? Tanto dos primeiros socorros quanto dos primeiros socorros psicológicos, né? A gente teve aí a questão do Sul, né? Que, apesar da gente falar, ninguém esperava, já era esperado, né? E que a gente precisa entender que quem faz ali o socorro de primeira emergência ou de primeiro desastre são as próprias pessoas, né? São as próprias pessoas acometidas. Exato. Quando tem um deslizamento, as pessoas que vão socorrer primeiro são as pessoas da própria comunidade, né? Então, levar primeiros socorros psicológicos, levar informação e educação a respeito do que fazer nesses momentos é também uma forma preventiva contra emergências e desastres, né? Eu acho que a gente precisa pensar assim. Exatamente.
Principalmente no momento que nós estamos vivendo, onde as crises climáticas elas vêm aumentando. Exatamente. Quem está mais próximo ali é quem vai dar aí os primeiros socorros, até chegar a uma ajuda maior. Mas realmente é de suma importância, é imprescindível que todos nós saibamos, a gente tenha pelo menos umas noções básicas, né? De quando acontecer alguma coisa, a gente saber como agir e não se apavorar, como muita gente fica nervoso, não sabe o que fazer, chama por ajuda, já podendo ali ter conhecimentos básicos, né? E poder estar ajudando ali naquela hora. É muito importante mesmo. Mas seria imprescindível nas escolas também. Nossos hoje é pequenininhos obrigatório. já começarem cedo a saber como socorrer. Né, de todas as formas, aquelas coisas cotidianas de casa, envolvendo o gás de cozinha, o fogão, envolvendo eletricidade, engasgo. A pessoa deu ali uma parada, desmaiou, saber como agir, que é o que é mais corriqueiro, né? Sim. Assim, no termo de passar mal. Pois é. E existe aí alguma demanda crescente aí por esse tipo de treinamento em Roraima? Sim, a gente deu bastante treinamento no último ano, né? Tanto em escola quanto em estabelecimentos, e fica o convite, quem quiser, né, contratar os nossos serviços ou estabelecer algum tipo de parceria, nós somos super abertos, né? Oh, que legal! Só entrar em contato com a gente também através do Instagram, que a gente vai fazer os encaminhamentos necessários. Olha que legal, além de vocês estarem ajudando, né, já assim, o pessoal, os imigrantes, também vocês ofertam aí ajuda, né, para quem quer, alguém que chamar vocês e disser, olha, a gente quer ser treinado e tal, a gente precisa passar para mais pessoas em tal lugar, em determinado local. Vocês vão também? Sim. Poxa, sim. Que bonito, ainda fazem esse trabalho maravilhoso, que legal. Eu não sabia que funcionava dessa forma. Sim. Muito bonito. E aqui, vocês já foram aonde? Em quais locais já chamaram a Cruz Vermelha para estar passando para a população? Tá. Dentro a nível, né, da sociedade, a gente realmente fez parte de algumas formações dentro da Lei Lucas, em algumas escolas. Na UFRR também, nós passamos aí o treinamento de primeiros socorros para os alunos, em específico também do curso de enfermagem. E alguns estabelecimentos a gente também deu para o teatro. E tem alguns outros estabelecimentos que eu não vou saber listar direitinho, mas a gente tem atuado bastante e sido contratado. Tanto órgãos públicos quanto órgãos privados. Se vocês forem solicitados, a pessoa paga ou não é gratuito? Como é que funciona? A gente faz ou pagamento ou parceria. Tá? Então, a gente faz essa troca, tá? Porque a gente precisa continuar o nosso trabalho. Claro. Né? Então, os cursos, eles podem ser cobrados financeiramente, ou a gente estabelece alguma parceria. Então, às vezes a gente precisa dar um curso, a gente precisa do espaço, a pessoa tem o espaço e a pessoa quer um curso. A gente consegue fazer esse tipo de parceria. Às vezes a gente faz o levantamento de arrecadação. Então, por exemplo, vamos supor que vocês queiram um treinamento de primeiros socorros e vocês não tenham verba, mas vocês consigam entre si fazer um levantamento de cesta básica, por exemplo, ou então de arrecadação de brinquedo, ou arrecadação de absorvente, por exemplo. A gente consegue aí estabelecer algumas parcerias para ir se ajudando, né? E se ajustando, para que a gente possa levar para a comunidade, ou então para que a gente possa ter o financiamento próprio para continuar as atividades e ter mais atividades, né? Porque quando a gente fala de ação, por exemplo, ação nas comunidades, muitas vezes a gente faz com pouco recurso, né? Porque não são financiadas, né? Algumas, e a gente vai e a gente leva lanche, a gente leva suporte, a gente, né, vai ali fazendo do jeito que dá e como pode, né? Então, a gente acaba cobrando alguns cursos, né, ou fazendo esse tipo de parceria para que a gente possa, né, oferecer ali com qualidade. Olha que legal, vocês ainda ajudam recebendo mais para ajudar de novo. Exatamente. Nossa, que legal. Que legal. Muita gente assim não sabia como é que funcionava, e através da nossa conversa, muita gente assim que nem eu vai ficar sabendo também, vai ficar informado como é que funciona a Cruz Vermelha. Sim. Nossa, é uma santa ajuda. E existe aí algum novo projeto ou expansão aí de atividades da Cruz Vermelha planejada para Roraima aí nos próximos meses? A gente tem algumas ações e tem algumas programações, mas a gente divulga realmente ali pelo Instagram e a gente vai fazendo esse tipo de divulgação. Então, nada que agora eu possa também abrir.
Muito bom. Quais são aí as maiores necessidades atuais da Cruz Vermelha, né, para aprimorar a atuação aqui em Roraima? Maiores necessidades, acho que é sempre o financeiro, né? A gente conseguir arrecadar e o recurso humano, né? Que é realmente a força do voluntariado, ali ter pessoas engajadas, que queiram participar das ações, que queiram dar continuidade nas ações, né? Que queiram assumir ali o compromisso de ser voluntário, né? Porque quando a gente fala de voluntariado, a gente pensa muito sobre caridade, né? E eu gosto muito de separar as duas coisas, né? Voluntariado é uma coisa e caridade é uma ação pontual específica, né? O voluntariado, ele tem que ser mais engajado, né? A gente tem que entender que realmente vai trabalhar, que a gente ali tá para toda obra, a gente tá ali para doar o nosso recurso mesmo humano para fazer as coisas funcionarem, né? Então, muitas vezes a gente vai, enquanto voluntário, trabalhar de forma voluntária. Eu, por exemplo, sou coordenadora voluntária, né? Não recebo para isso. Então, é uma dedicação de tempo, é uma dedicação de esforço, né? A gente deixa de fazer outras coisas, às vezes, na nossa vida para estar participando de ação, para estar ali, estando aqui, por exemplo, dando entrevista. Então, eu tô aqui dando entrevista, fechei a minha agenda de atendimentos para estar aqui. Então, o voluntário, ele acaba se comprometendo um pouco mais, né? Mas é como eu falo, tem voluntários de todo perfil. Tem aqueles que se comprometem mais, que realmente veem o voluntariado ali como uma missão de vida, e tem também os voluntários que, por conta do tempo e das suas próprias necessidades, eles vão apenas em ações pontuais, mas sábado, tá sempre ali. A gente tem voluntários que a gente tem uma ação, o voluntário tá lá, sabe? E aí tem os voluntários que... o nosso recorte de voluntário em Boa Vista, ele também tem os seus recortes específicos. Então, a gente tem muitos voluntários que já foram nossos beneficiários, né? Que chegaram na acolhida e hoje nos ajudam, principalmente dentro do RLF. Então, o nosso perfil de voluntário dentro, né, de Roraima, ele é difícil. Difícil não, ele é... Pouco ainda. Não, ele é diferente dos outros estados, né? Como a gente tem uma crise migratória, acabou que esses beneficiários, eles também se encantaram pelo nosso trabalho e eles acabam entrando como nossos voluntários. Então, eles passam pela formação também e depois eles atuam com a gente dentro da Cruz Vermelha. Porque fica aquele sentimento, né? Nossa, eu recebi ajuda, eu também quero ajudar. Exatamente. Né? Passou na pele aquela situação e logo ele se comove que por ser um irmão de local dele e ter vivenciado na pele tanta dificuldade, ver os outros também passando por aquilo ali, é um sentimento assim muito nobre, uma atitude muito nobre, né? Querer ajudar o próximo. Sim. E em termo quantitativo, aqui em Roraima ainda está pouco esse número de voluntariado? Acho que a gente pode sempre mais. Podia ser um pouco mais, né? Bom, pode. Principalmente porque muitas pessoas às vezes fazem ali, né, o primeiro treinamento, vão para alguma ação ou outra, mas acabam deixando, né? Então, a gente tem um número de voluntários, né? Mas a gente está sempre em busca de mais. Aqui ainda é bem baixo, assim. Aqui é uma correria muito grande, as pessoas trabalham muito, lutam pela sua sobrevivência, nossa, é o tempo, quando chega em casa cansado e tal. Realmente, lutando pelas suas necessidades básicas até, mas seria bom mais ajuda, né? Sim. Dá uma sensação muito boa quando a gente ajuda o próximo de alguma maneira. Eu, pelo menos, sou assim. Eu, às vezes, prefiro mais presentear do que ser presenteada. Isso me dá uma satisfação tão grande. E quando eu ajudo alguém, seja com uma mínima coisa, com um mínimo tratar bem, um cumprimentar, isso me faz tão bem, né? Eu adoraria ter tempo, né? Eu, com certeza, seria uma voluntária. Eu sou mãe atípica, tenho 2 trabalhos, graças a Deus. Mas, assim, e quando a gente pode fazer um ato de bondade, a gente faz aquilo ali dentro da medida do possível, né? Isso é muito bonito, isso é muito nobre. Sim, independente, né, da Cruz Vermelha, eu acho que você tá engajado em questões sociais de ajuda comunitária é sempre importante, não só por uma questão social, né, eu acho que é o que nós deveríamos todos, né, estar engajados, mas também por uma questão de saúde mental, né, eu falo que é comprovado já que o voluntariado, ele tem o seu benefício, assim, incrível, né, dentro do nosso restabelecimento de saúde mental.
Então, a gente tem pessoas, né, que procuram voluntariado, muitas vezes, para encontrar o seu propósito, ou muitas vezes para sair ali de uma questão de vulnerabilidade psíquica e acabam realmente se encontrando, né? Eu passei por muitas organizações de voluntariado no Brasil e eu só vejo os benefícios disso a nível de saúde mental, né? Então, se eu pudesse, né, dar ali uma sugestão, façam voluntariado, né? Estejam presentes em ações, da maneira como dá, da maneira como pode, dentro, né, das suas possibilidades, né? Eu falo que não precisa ser que nem eu que larguei tudo e tal. A gente sempre pode fazer dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que nos é possível. Mas isso, com certeza, além de ajudar o próximo, né, nos ajuda. Eu falo, é uma questão própria, né? Muitas vezes eu saio de casa para voluntariar, né? Ou para trabalhar mesmo, e quem volta preenchida sou eu. Né? Com certeza. Quem volta ali com uma lição de vida ou pensando e repensando algumas questões de vida sou eu mesma. Porque muitas vezes a gente, como ser humano, a gente peca muito no sentido de a gente reclama muito. Eu como pessoa, até parei com isso, mas a gente reclama tanto, mas a gente não olha muito distante. A gente vê tanta situação difícil, tanta situação assim, nossa, indescritível até. Em inúmeras situações diferentes, uma mais difícil que a outra, né? Ainda mais que com a migração também veio a época da pandemia. Aí você imagina o caos, com certeza, né? Migração, pessoal fora dos seus lares, das suas casas, das suas funções, tendo que deixar suas coisas, ficaram realmente aí numa situação muito difícil. E com isso, para completar, né, veio a época da pandemia, que abalou todo mundo. Nossa, veio a ansiedade, veio a depressão, veio a crise de pânico, veio tudo com ela, fora as perdas que nós tivemos, né, de amigos, parentes. E foi horrível, foi assim um período bem difícil. A gente passando isso na nossa casa, né? No nosso habitat natural, digamos assim. A gente já sofreu muito, imagina eles, né? A pandemia, na verdade, foi... Deixou muitas sequelas para todos, né? Para todo mundo. E o impacto psicossocial foi para todos também. Acho que a gente vem caminhando, colhendo aí os frutos disso nos últimos anos, né? Nos impactos de saúde mental, nos impactos de números crescentes de depressão, de muito ansiedade. Grande. E muito pela falta de vínculo também, né? Os nossos vínculos, eles estão muito adoecidos, né? A partir do momento que a gente se isola, que a gente tem uma relação tóxica com o tempo também, né? A gente tem um adoecimento mental maior. Então, foi algo que realmente impactou a todos, né? Toda a sociedade, né, que sofre com uma emergência, com um desastre, e aí dentro de desastre e emergência a gente pode colocar também as pandemias, como foi a Covid, como é a Ebola em alguns outros países. A gente tem sequelas, né, mentais, a gente tem sequelas emocionais que, quando não bem amparadas no começo, né, então o mundo não estava preparado para a Covid, quem dirá psicologicamente para a Covid, né? O nosso mundo presumido, ele foi estralhaçado, né? Tudo aquilo que a gente tinha segurança que iria acontecer no outro dia, ele não existe mais, né? Ele não é mais presumido. A sensação de insegurança constante, a sensação de medo constante, tudo isso acontece, seja numa situação de emergência climática, seja numa situação de emergência de saúde pública, seja aí numa emergência migratória, num conflito armado. As sequelas emocionais, né, elas são múltiplas, né? Então, a gente teve a sequela e tem a sequela ainda da pandemia até hoje, assim. Com certeza, eu sou prova viva disso. Nossa, passei maus bocados também por conta da pandemia. Foi muito difícil, né? Tanto eu como tantas outras pessoas adquiriram ansiedade, né? Ansiedade em alto grau, daquela de você ir atrás ir para o hospital para procurar respirar. Nossa, eu quero respirar, tô sem conseguir respirar, o ar não vinha. Foi bem difícil, nossa, foi momentos horríveis. Perdi parente também, foi bem difícil.
Nossa. E na época da pandemia, a Cruz Vermelha já estava atuando aqui? Já estava atuando. Já estava Começando em atuando 2019, né? com A os gente migrantes, começou. né? Sim. Foi bem difícil, né? É uma situação peculiar. Juntou duas situações bem difíceis, o pessoal chegando aí bem vulnerável e ainda naquelas condições, né? Na época da pandemia, todo mundo muito amedrontado, com medo disso, sem saber no que ia dar. E foi catastrófico, assim, bem no início, né? Sim. Nossa. Eu particularmente não estava aqui ainda, trabalhava na operação, mas trabalhava online, de forma remota em outra instituição. Mas já acolhi ali, eu entrei na operação em meio de 2020 para 2021, né? Então não estava mais no ápice, mas já era bem difícil, assim, lidar. Tem profissionais da saúde aqui que eles até hoje pediram afastamento, né? Ficaram bem traumatizados, né? Tem pessoas de todo jeito, né? Pessoas que são fortes para lidar com a situação e outras pessoas que já o abalo emocional é bem maior. Eu acho que é como eu falei, né? Sendo especialista em psicologia de emergências e desastres, segundo os estudos, a gente perde esse mundo presumido, que é o mundo da segurança, né? E aí, quando a gente vai falar do profissional de saúde em específico, a gente vai falar de pessoas, né? A gente tem desde o médico, que ganha muito bem, e a gente tem desde o técnico, que a gente sabe que já não ganha tão bem, né? E aí a gente teve um aumento de produção de trabalho, de um trabalho que você arrisca a vida, né? E quando a gente trabalha com questões de saúde ou de saúde mental, a gente tem ali uma insalubridade muito grande, não só física, mas psíquica também, né? O medo, ele passa tanto por mim quanto pelo outro. Numa situação de emergência, numa situação de desastre, muitas vezes eu também estou convivendo com o mesmo medo do outro, né? E a situação da pandemia, principalmente para quem estava dentro dos hospitais, era essa situação de não poder voltar para casa, de não poder contaminar seus próprios familiares, de viver o medo constante se estava ou não estava ali contraindo ali a Covid, né? Quando a gente está ali no meio de um desastre, é a mesma sensação, né? Luta e fuga, então a gente tá ali vendo as pessoas, mesmo quando a gente chega um pouco depois, né, ou quando a gente vai trabalhar isso de forma posterior, a gente sente ali a pressão do momento, a gente é impactado pro momento, e muitas vezes não tem como a gente, às vezes, não tem como a gente não ser impactado por aquilo que está acontecendo, né, porque nós somos indivíduos que somos produzidos pelo meio, e nós produzimos o meio a partir também da nossa individualidade, né, então não tem como separar uma coisa da outra. E aí tem pessoas que têm um perfil de atuar melhor sob pressão e sobre arriscar a própria vida. Isso é um perfil, geralmente, que gosta de adrenalina. Me incluo nessa. Me incluo completamente nessa. Mas mesmo assim, a gente tem a tensão, a gente tem o estresse, a gente sofre ali, né? E tem pessoas que são mais sensíveis, né? Exatamente. E quando a gente fala de pandemia, a gente falou de todo mundo no mesmo barco, né? Não era uma escolha, porque quando você escolhe ser uma pessoa que vai trabalhar com emergência, você mais ou menos, e muito entre aspas, se prepara para aquilo. Quando você é um trabalhador humanitário e você presta para uma vaga para você cobrir guerra, você tá mais ou menos preparado para aquilo. Mas quando você não tá preparado para aquilo, não é uma escolha sua, como é que a sua mente fica, né? Nossa. Então, o nosso mundo presumido, ele não existia. Como eu falo, quando a gente não tem o dia de amanhã para garantir, mais ou menos, mesmo que isso seja falso, que é controle, a gente não tem de nada, nosso mundo presumido acaba, né? E aí o nosso nível de ansiedade, ele sobe. Quanto mais a ameaça, seja ela uma ameaça psíquica ou uma ameaça física, mais ansiedade a gente tende a ter. Né? O nosso nível de suporte mental, ele entra em luta e fuga, porque nós lutamos instintivamente pela nossa sobrevivência, né? E aí teve outras questões, que é a questão do isolamento, quanto isso a longo prazo é péssimo pra gente. Nós somos seres interdependentes, né? Por mais que a gente esteja em uma sociedade que prega o individualismo, nós não sobrevivemos se a gente se isolar do mundo, né? A gente precisa um dos outros, e quando a gente também propõe esse isolamento, essa falta de pertencimento da sociedade, a gente também tem um abismo psíquico muito grande, né? Então,
Não foi fácil, não é fácil. A gente teve adolescentes nesse meio tempo todo virando adultos. A gente teve crianças que são crianças da pandemia, que aprenderam a viver de uma forma que não era ali a forma que era o mundo presumido nosso, né? Então, tudo isso realmente ficou mais impactado. Né? Ficou mesmo, realmente. As crianças, até no período de alfabetização, que eram aulas remotas, até hoje tem muita dificuldade no aprendizado. Nossa, essa faixa etáriazinha ali que estava começando mesmo a começar a ler, aprender a ler. Essa turminha aí foi bem... Os pais que não tiveram condição, porque assim, quando né, o próprio professor que está ali dando a sua aula e precisou parar esse tempo, né? Todo mundo parou um pouco e foi muito difícil. Como você diz, a gente não está preparada para lidar isso. Eu, particularmente, como tantas outras pessoas, eu me achava assim, ó, muito forte. Eu achava que eu não ia me abalar com isso. Quando eu parei para pensar no filho que eu tenho, que é especial, autista não verbal, pegou no meu ponto fraquíssimo, né? Essa pandemia até isso mexeu no âmago de cada um. Eu pensei, nossa, ele vai pegar isso e não vai saber falar para mim se tá cansado, se tá sentindo alguma coisa. E aquilo eu comecei a entrar em parafuso. E a ansiedade foi chegando, tomando conta quando eu me vi fora de controle. Ir num médico e no outro para descobrir o que é que eu tinha. Ninguém descobriu o que é que eu tinha. Fazia exame de uma coisa, de outra, de uma coisa e de outra. Não tinha nada. Simplesmente nada. Até que veio uma pessoa com um olhar diferenciado e disse, isso aí é ansiedade, isso mais ansiedade. Eu não sabia, não tinha nem noção do que era uma ansiedade. Eu achava que era uma pessoa acelerada para fazer as coisas, para dar conta de tudo. Também é, né? Mas não é só. Sim, mas não é só isso. Eu não sabia que a ansiedade, você ficava com falta de ar e tinha crises. E você tinha dificuldade de respirar e tinha que parar no hospital atrás de... E o que é que te e o que é que te freava ali quando o teu cérebro já não estava mais te obedecendo? Medicação, atendimento psicológico na hora a gente recebia. E muito difícil. E muitas pessoas adoeceram com isso, né? Foi um mal aí mundial, foi horrível. E aí eu gosto pegar esse gancho, assim, e aí voltar até um ponto que você trouxe, que é pra gente, imagina que pra nós, que tínhamos os nossos privilégios, foi difícil para quem estava na rua, para quem estava dentro de abrigo, para quem estava fora do seu país, longe da sua família, porque a gente está falando de um impacto de saúde que foi global, a gente não está falando de um impacto de saúde que foi regional, que foi, né, a nível nacional, a gente está falando de outras culturas também, né? E aí você tá dentro de um país que não fala a sua própria língua, onde você muitas vezes não consegue acessar o suporte básico, ou você tá na rua, ou você tá dentro do abrigo, ou você tá dentro de uma outra comunidade, e você não consegue se expressar, você já tem o estresse ali mais traumático, não vou colocar estresse pós-traumático, porque não é todo mundo que tem, mas você já tá ali numa ansiedade maior de vir de um outro país, sem assistência, às vezes sem suporte financeiro, muitas vezes, na maioria das vezes, sem suporte nenhum financeiro, procurando melhora de vida, e você se vê no meio de uma pandemia, no meio de uma crise, né? Porque além da crise de saúde, a gente tem a crise financeira em conjunto, sem poder falar com seus familiares, porque muitas vezes você não consegue, que estão do outro lado do país, que você também não consegue, você não tem uma rede de apoio, né? Exatamente. O quanto essa ansiedade, ela é triplicada, né? E aí você revitimiza essas pessoas que estão saindo do seu próprio país, exatamente, né? E uma coisa que eu escuto muito é, mas saiu porque quis. Ninguém, e isso eu quero deixar muito claro, né? Com ninguém certeza. sai da sua casa, né? Ninguém sai do seu país sem dinheiro, né? Para ir para um outro país passar necessidade, que fala outra língua, né? Se realmente não existir uma necessidade iminente, né? Eles vêm mesmo para sobrevivência, né? Exatamente. E não só falando do contexto de imigração que nós vivemos aqui, mas falando de outros tantos contextos, como a gente tem dos palestinos, como a gente tem dos haitianos, como a gente tem de tantos outros, né, países. A questão é que é uma problemática também que quando são países europeus, a gente não liga tanto.
a gente não tem tanto preconceito. Mas quando são latinos, quando são, né, do Oriente Médio, a gente já tem mais preconceito. E aí eu deixo uma reflexão para as pessoas pensarem, né? Por que a gente não tem preconceito quando a pessoa sai lá dos Estados Unidos para cá, ou então quando ela vem da Europa para cá, mas quando são pessoas que são irmãos, né, irmãos que estão aqui do nosso lado, sejam venezuelanos, seja outra, né, até os argentinos a gente olha mais de uma forma mais amena, mas quando é uma pessoa que vem dessas regionalidades, a gente tende a ter preconceito enquanto sociedade, então isso é uma boa reflexão para que a gente Verdade. pense, né? O próprio brasileiro, quando ele sai do Brasil, que ele vai para outro país, ele sofre preconceito também. Nossa, Portugal. Sim, eu tenho 2 amigas que foram para lá. Diz que o preconceito de lá... Olha que a língua dá para entender muito bem, né? E ainda sofre. Sofre. Mesmo assim. Sofre. A minha amiga que mora lá disse... Porque aí teve lá um certo atrito com uma pessoa de lá. E a pessoa notou que ela era brasileira. E aí ela falou, por que você não volta para onde você veio? Que é o que sempre escuta, né? Sim. Que é o que sempre sai. E o quanto dói isso, né? Muito. Porque isso dói. Nós buscamos o pertencimento, todos nós, né? E o quanto dói você ser marginalizado, né? Em Portugal, o brasileiro, ele tem ali o seu nível de sofrimento, né? E aí tem até o que a gente fala, né, do bom migrante. O que é ser um bom migrante em Portugal? O que é ser um bom migrante, né? Ou imigrante. Então, a gente precisa pensar nisso, né? A nível de consciência e de reflexão. Exato. Né? Porque eu acho que a melhoria da sociedade que a gente precisa, né? Urgente. Parte também, né, do individual para o social e do social para o individual, e o quanto a gente vai refletindo e se desconstruindo, de fato. Verdade. Mariana, enquanto a gente estava conversando sobre a pandemia, estava me passando pela cabeça, e também, como sempre me passa na época do inverno também, né? O sofrimento daqueles que chegam, que não tem abrigo para ficar, né? Eu cheguei a presenciar, inclusive na época do inverno, eles embaixo ali de algumas pedaços de teto, assim, marquises que chama, né, das lojas ali, onde a gente costuma muito ver ali nessa avenida, na Avenida Venezuela, e vai chegando ali naquela rotatória até chegar à frente da rodoviária, que você vê muitos imigrantes ali na rua, debaixo das árvores e tal, e eu disse, meu Deus, mas que situação eles ficam quando chove. E outra situação também que me corta o coração é ver aquelas crianças na rua em tempo de serem atropeladas ali, passar correndo, nossa. E também a questão de quando foi na época da pandemia, no auge mesmo, a gente não teve o próprio controle das nossas famílias e das nossas casas para não ter que levar o Covid para dentro de casa. Sempre tinha um que saía, né? Você tem um filho mais velho, um filho adolescente... os pais sempre falavam, não, fica em casa, não sai, não vai pegar Covid e trazer para casa, como ocorreu com muitas famílias. Pessoas que se resguardavam ali, que tinham todo esse cuidado para o Covid não entrar dentro da sua casa, mesmo assim perderam o controle. Imagina para quem estava na rua, convivendo com outros, né, em grupo ali, porque as pessoas se agrupam porque estão ali vulneráveis, né? E aí sem casa, sem suas necessidades básicas, sem teto, sem nada. Nossa, que situação! Eu fico imaginando, enquanto a gente que tem a nossa casinha, né? Foi difícil controlar a situação, foi muito difícil. A gente saiu do controle. Acho que de quase todo mundo, né? Todos nós, né? Saiu do controle mundial, né? E na situação deles ali de total vulnerabilidade, vivendo ali, convivendo em grupo para que não fiquem sozinhos ali. Eu vejo que eles se agrupam, né, na rua. Sim. E como é que eles fazem? Como é que funciona lá a Cruz Vermelha? Eles chegam aqui em Boa Vista, eles vão lá direto na Polícia Rodoviária Federal, né? E daí vocês já estão juntamente lá com eles. Isso. Já dando esse primeiro atendimento, que é para aqueles que chegam e entrar em contato com a família que está lá distante. Isso. Na verdade, nós somos ali um suporte, né, da operação. Quem faz todo o processo é realmente a operação acolhida, né? Então, os postos são da operação acolhida. É um trabalho conjunto, né? É um trabalho conjunto, né? A operação acolhida, ela é constituída aí do Exército
das agências da ONU e das organizações da sociedade civil, né? E nós ali, a gente presta esse apoio do RLF e dos primeiros socorros dentro desse contexto, né? Então, a gente atua, mas quem os abrigos, o PETRIG, o PRA, toda essa parte é da Operação Acolhida. Nós trabalhamos só na frente do RLF e dos primeiros socorros. Né? Então, a gente atua em conjunto, mas a gente, né, quem faz essa parte de receber realmente migrante é a Operação Acolhida. Esses últimos tempos tem aumentado? Tá igual o número de imigrantes? Tá em números médios baixos. Né? Sim. Às vezes é um aumento de fluxo, às vezes uma diminuição. De vez em quando a gente vê lá nas notícias, né? Do Instagram, as filas, eles vindo. O que muda é o perfil, né? Então, a cada época de migração, isso em todas as migrações, são perfis que vão sendo modificados, né? Mas a migração continua. Certo. E quais são aí as maiores necessidades atuais da Cruz Vermelha, né? Para aprimorar aqui a atuação em Roraima? Tá. Realmente a questão, né, de disponibilizar mais treinamentos para que a gente possa angariar recursos, para que a gente continue aí oferecendo serviço para as comunidades, né? Dentro da operação, a gente, mais uma vez, reforça, a gente trabalha e atua em conjunto com o órgão central de Brasília, né? E também a gente teve o suporte da CICV. Então, a gente, né, faz as dificuldades que hoje que a gente tem maior, realmente, é a gente conseguir angariar recursos, angariar voluntários, para que a gente possa continuar estabelecendo e praticando mais ações, né? Muito bem. E, por fim, como é que a comunidade ela pode se engajar aí com a Cruz Vermelha, né? Quais são as formas de contribuir para as atividades realizadas no Estado? Tá. Como eu falei, atualmente a gente atua em Boa Vista e em Pacaraima, né? Nossa principal necessidade realmente hoje é de voluntário, né? E também aí de recurso. Então, recurso / parcerias, né? Então, o que a gente pede, né? Que as pessoas interessadas em parcerias, em cursos, né? Em treinamentos, entrem em contato com a gente através do Instagram e solicitem, né? E aqueles que desejam aí se tornarem voluntários, fazer parte da Cruz Vermelha Brasileira, Coordenação de Roraima, que venham também através do Instagram, entrem em contato com a gente passa todas as informações e faz os encaminhamentos necessários. Se, por exemplo, a pessoa quiser fazer doação de roupa, doação de alimento, a pessoa pode estar se chegando a vocês e estar entregando suas doações para que vocês possam estar repassando para quem necessita? Sim, sempre entrando em contato através do Instagram ou do telefone ou do e-mail ali disponibilizado, tá? E a gente teve uma atuação também para o Rio Grande do Sul, onde a gente recolheu muitas roupas, a gente recolheu medicações, fez a separação e fluiu muito bem. E, né, enviamos para lá, ajudamos também nessa preparação. Então, qualquer questão de doação, de voluntariado ou de querer cursos e treinamentos, é só entrar em contato com a gente que nós vamos atender com o maior carinho. Olha que bacana. Mariana, para você deixar uma mensagem final, que conselho, que mensagem, que reflexão você deixa aqui para a gente hoje como uma voluntária, né, da Cruz Vermelha? Olha, eu acho que o melhor conselho, assim, né, a reflexão que eu posso deixar é olhar o outro como a gente gostaria de ser olhado e ajudar a devolver um pouco da dignidade. Empatia, né? Eu acho que empatia é um termo muito vago. Eu acho que é muito popular, né? Eu gosto da empatia com a compaixão, porque nada me vale me colocar no lugar do outro com o meu pensamento. Me vale me colocar no lugar do outro tendo a compaixão de entender que o outro é um outro mundo, é uma outra cultura, é uma outra linguagem, é um outro universo. E que para eu estar entrando dentro dessa pessoa, do espaço dessa pessoa, eu preciso ter compaixão, empatia, humildade e ter a sabedoria de olhar para aquela pessoa com dignidade. Então, exatamente. É isso. Porque a gente pensa, e se fosse eu, né? Quando eu costumo muito fazer essas comparações,
porque por várias conversas que já passaram aqui na nossa mesa de conversa, já falamos muito sobre a questão do preconceito, o preconceito com o indígena, o preconceito com o migrante, o preconceito com as pessoas com necessidades especiais, né? Infelizmente acontece, em pleno século XXI isso acontece, né? E preconceito com o gay, né? Tem muito. Com o LGBT. Tem muito preconceito. Infelizmente, com nós tudo. somos uma sociedade muito preconceituosa. Verdade, com certeza. Então, o que eu digo sempre, eu falando do meu quadrado, né? Da parte que me cabe como mãe atípica, é isso, é olhar para o próximo, né? Como você acabou de falar, e se colocar no lugar dele. E se fosse você, como várias situações também eu já passei, sofreu preconceito na pele, já passei muitas vezes com meu filho, e é muito difícil. E aí, quando a gente passa por esse tipo de situação, você passa a olhar para as outras também, que sofrem também de forma diferente, em situações diferentes, né? Sim. Situações diferentes, mas o mesmo preconceito, gente. É muito difícil, é muito complicado. E assim, o exemplo, eu acho que é o melhor... uma das melhores ferramentas de educação, assim, sabe? O quanto, se nós mudarmos, a sociedade também tem o potencial de mudar, né? E todo lugar que eu vou falar, né? Seja pela Cruz Vermelha, seja a nível pessoal, falo muito que o que sempre mudou, me trouxe essa visão, né? De ser ativa, de ser ativista dentro dos direitos humanos e tudo isso, foi sempre o exemplo da minha mãe. Minha mãe é assistente social, ela trabalha na área de reabilitação de crianças com deficiências e paralisia infantil. E também hoje, né, presidente do ECA do lado da minha cidade, de São Paulo, né? Então, nós, né, como adultos, a gente tem esse poder de mudar as próximas gerações, né? Exato. Eu desde pequena, fui incentivada, né, a olhar para as diferenças de uma forma igualitária, né, dentro... dessa perspectiva da assistência social com a minha mãe, e meu pai, né, biológico, ele era voluntário também, então olhar para... A família inteira, de bom coração, muito legal, Mariana. A gente tem uma coisa, então acho que é isso, assim, um exemplo, né, você vê as pessoas ali lutando pelos direitos dos outros, porque, né, sou fã da minha mãe, então, assim, minha mãe era ativista também, então, eu acho que tudo isso faz com que a gente possa ir mudando, porque assim como eu peguei isso dela, eu sei que os meus sobrinhos também vão pegar, né, de mim e das outras pessoas da família que também estão aí no rumo da sociedade, seja, né, viés político ou não, e o exemplo, ele é sempre o melhor direcionador, né, então... que a gente seja a transformação que a gente quer ver no mundo, né? Com certeza. É desses valores que a gente precisa. Outra vez a gente estava conversando aqui com professoras atípicas também. E a gente estava conversando sobre isso, sobre os valores de famílias mesmo. Justamente sobre isso, que muitas famílias não estão passando mais esses valores, estão deixando os filhos tomar fôlego, como minha mãe chamava, né? E os pais vão perdendo aquele domínio e não estão mais passando os valores, os ensinamentos, as formas corretas. Hoje o mundo está muito louco, muito corrido. Os pais trabalham o dia inteiro, as crianças, quando estão na escola, estão aquele espaço de tempo ali, ou estão na frente de um computador, estão na frente do celular, na TV, ou brincando na rua. E foge muito, às vezes, né? Ali da boa disciplina, da boa educação. Então, o que parte? Não que a escola deva se responsabilizar por isso, mas boa parte, assim, de um acréscimo de valores e um pouco mais de educação partido de lá também por outras pessoas, né, que repassem isso, seria muito bom. E elas falaram que vem fazendo esse trabalho, né, de conscientização, quando elas trabalham um todo em relação à aceitação, né, as diferenças, ser diferente é normal. Então, trabalhar com as pessoas para respeitar, né,
usa muito a palavra empatia, se colocar no lugar do outro, sempre usar a frase, e se fosse com você, e se fosse na sua família, você gostaria de ser tratada assim, com indiferença, com outros olhos, né? Com preconceito? Isso é tão difícil, dói tanto na pele de quem é negro, de quem é indígena, de quem é mãe e filho atípico, né, de imigrantes, e fora outras e outras e outras classes aí que vêm sofrendo isso. Então a gente tem, como ser humano, né, a gente tem que parar, refletir, parar para pensar muito nessas questões e ter mais amor ao próximo. Sim. Né, porque é isso que o nosso bom Deus fez por nós, teve amor a cada um de nós, nos amou incondicionalmente, deu a vida por nós, e é isso, né? A gente tentar pelo menos todo dia ser melhor. A gente não é perfeito, somos seres humanos cheios de falhas, cheios de defeitos, cheios de problemas, mas a gente deve lutar todo dia para ser um ser humano melhor. Eu penso dessa forma. E que essa nossa conversa e esse nosso pensamento aí chegue em muitas pessoas, né? E toque o coração de alguém. E seja voluntariado, viu? Sim, muito bom. Mariana, muito obrigado por essa nossa conversa. Amei conversar com você, saber muitas coisas que eu não sabia. E também quem está ouvindo aí está mais informado, né? De como funciona a Cruz Vermelha, de como é que ocorre todo esse trabalho lindo aí que vocês fazem, que eu tenho toda a admiração, juntamente aí também com outros órgãos, né, acolhendo aí os mais necessitados, os mais vulneráveis. Ótimo. Muito bom. Eu que agradeço. Eu fico muito grata por você ter aceito. Sempre que tiver mais informações, mais coisas para nos trazer aqui, Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. Tá? E foi muito bom conversar com você. E você que está aí nos ouvindo, né? Nós estávamos aqui conversando com Mariana, ela é coordenadora de comunicação do CBV Roraima, da Cruz Vermelha. E nesta edição do nosso podcast, em alusão ao Dia da Cruz Vermelha, né, comemorado em dia 26 de outubro, nós recebemos a Mariana, que é coordenadora de lá da Cruz Vermelha, conversou aqui com a gente, nos trouxe bastante informação. Ouça a nossa conversa aí na íntegra pelo YouTube, Spotify e Deezer, na Rádio Defensoria, no Entrevistas DPE. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Adriana Paulino e até a próxima. Tchau, tchau.